Então, chegamos à lição de número 5. O tema desta lição, os cônjuges e o poder da comunicação. Muito bem, nosso texto áureo diz, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse é um grande desafio no seio da família. Quanto maior a emoção no ambiente, maior a agitação e maior é a vontade de todos falarem. E todos querem falar ao mesmo tempo, né? Mas falar muito não quer dizer necessariamente que eu esteja me comunicando. Para que haja uma boa comunicação, é preciso que a gente preste atenção a alguns elementos da comunicação. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Os objetivos desta lição, você, professor, tem que frisar bastante isso. Olha só, entender que a importância da comunicação no que se refere aos relacionamentos. A comunicação, ela tem esse objetivo, facilitar, promover relacionamentos. Saber que muitos problemas são sanados por meio da comunicação e muitos problemas são criados por causa da má comunicação ou ausência dela. Conhecer os elementos da comunicação, visando potencializar esses recursos ou esse recurso no relacionamento conjugal. Então, entender, saber, conhecer sobre comunicação. Às vezes o casal pensa que só em estar junto está havendo uma comunicação. É bem verdade que ela é uma comunicação, mas ela não é uma comunicação plena, como ela deve ser. Eu, quando olho para alguém, eu estou comunicando um sentimento. Quando eu viro o olho para alguém, eu estou comunicando alguma coisa, mas não é uma comunicação perfeita. Os elementos da comunicação, aliás, vamos definir primeiro o que é comunicação. É a ação de comunicar-se, é informação, é aviso, não é ameaça. Tem gente que pensa que aviso é ameaça. Não, vou te avisar, hein? Presta atenção. Não, isso não é. Convivência. É na convivência que nós vamos aprendendo a nos comunicar. Não só a falar, mas como me comunicar adequadamente com cada um membro da família. Isso requer convivência, porque é pela observação que você vai sentir, você vai perceber que um filho reage melhor a determinados termos, que o outro já não reage tão bem quando você usa uma palavra mais ríspida. Enfim, outro percebe, aprende o que você quer dizer, às vezes com um toque. Você tem que primeiro elogiar, porque ele é fechado para alguns termos. Você tem que utilizar os termos corretos, o tom correto para falar, principalmente com a criança, até a posição. Quando você vai chamar a atenção de uma criança ou passar uma instrução, imagina você, eu, desse tamanho, 1,75 m, mais alguns centímetros de salto, vou falar, meu filho, você quer comer? Olha, eu não estou brigando, mas olha o tamanho. A criança olha assim para você e ela está já de pronto intimidada. Você precisa abaixar, olhar nos olhos dessa criança, do seu filho e falar, fazer ponto de contato. É assim que a gente passa uma instrução, não é gritando, não é usando de termos que a criança não entende. Eu tenho uma clientela não muito grande hoje, porque eu tenho dado preferência a uma clientela mais amadurecida, mas ainda atendo algumas crianças. E eu acho muito interessante quando eu uso algum termo que me escapa, ele diz assim, mas o que isso quer dizer? E aí eu paro, eu falei, você me perdoa? Deixa eu te explicar, ó, isso. Ah, bom, por que você não disse logo? Bom, então, convivência. Convivência é isso. O verbo comunicar vem
do latim comunicare, e significa ato de repartir, de distribuir, participar. Olha, é distribuir algo que até então era só meu. O professor, ele precisa saber se comunicar com os seus alunos. Aliás, existe o professor que comunica, que transmite, que cede para o aluno seu conhecimento. E tem o professor que só exibe conhecimento. Aliás, quando você percebe um professor usando de termos muito elaborados, difíceis, sabe? Ele quer impressionar, ele quer exibir, ele não quer transmitir, ele não quer aproximar o conhecimento que ele tem do objeto de transferência do seu conhecimento. Existe um espaço que Vygotsky chamou de zona proximal. E é esse professor que vai encurtar, que vai fazer esse caminho até aquele que precisa aprender. Então, a escola dominical, ela é uma escola dominical. Você é professor da escola dominical, você está ali transmitindo conhecimento. Você precisa fazer com que os seus alunos entendam o conteúdo que você tem e que você quer doar para eles. Você quer participar. Aliás, você quer distribuir esse conhecimento. E isso não é só um movimento daqui para lá, é também da troca, porque a comunicação perfeita, ela envolve isso. Vamos ver os elementos? Então, vamos lá. Olha só, Deus e a comunicação. Primeiro, Deus quis o quê? Abençoar, e Deus abençoou, e Deus lhes disse, frutificar e multiplicar. Deus poderia ter dito assim, eu quero abençoar, ponto. Ou estaria no coração de Deus abençoar, mas Deus vai e se dirige àquele casal e os abençoou. Deus poderia ter parado aí, e Deus lhes disse, Deus comunicou àquele casal o que era a bênção que ele estava transferindo para eles. Desde o início, ele tenta se comunicar com o homem na linguagem do homem, de acordo com o seu desenvolvimento. Nós vamos ver isso mais à frente. Ele quis o quê? Doar. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva. Eu quero abençoar, ele disse, eu estou abençoando, frutifiquem. Depois ele disse, eu estou doando. E ele também disse, ordenar, e ordenou o Senhor, ele transmitiu uma ordem, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, disso aqui você não vai poder comer. Isso tudo comunicando. Deus comunicou a bênção, Deus comunicou o que era a bênção e Deus também estabeleceu neste diálogo o limite. Ou seja, não havia desconhecimento. Muitas vezes nós vemos casais cobrando do outro aquilo que não foi combinado. Aliás, tem um ditado que diz assim, o combinado não sai caro. Ora, eu pensei que ela soubesse. Há pouco tempo eu estive com um casal e que ele disse para mim, 22 anos de casamento, eu não sabia que ela queria ser mãe. Olha que interessante, ele conviveu com essa mulher 22 anos e não sabia que ela queria ser mãe. Não passou pela cabeça dele que ela quisesse ser mãe. Ou pior, ela não comunicou a ele o desejo que ela tinha. E isso é elemento material, ingrediente para muitos equívocos. Hoje nós estamos na era da comunicação. E, meu Deus, como nós estamos nos comunicando mal. Precisamos abrir mais, precisamos treinar isso, a começar pela nossa família. Por exemplo, um marido diz, querida, o dinheiro acabou. Isso para nós mulheres é muito difícil. O dinheiro acabou. Na nossa imaginação, o dinheiro não acabou.
ele está no banco. Acabou na carteira do marido. Mas a verdade é que ele precisa comunicar, principalmente numa questão tão séria como essa. Querida, o dinheiro acabou todo. O nosso saldo no banco é zero. Acabou. Aí a gente vai entender, mas não é assim, o dinheiro acabou. Ninguém entende isso. Então vamos lá. Elementos da comunicação. Primeiro elemento é o emissor. Segundo, a mensagem. Terceiro, o código, o receptor. Então vamos ver esse aqui. Emissor, aquele que emite a mensagem. Ele é o protagonista, é aquele que toma a palavra para comunicar algo, para compartilhar algo. Então, é dele a palavra, é dele a iniciativa, ele é o emissor. Segundo, é a mensagem, objeto utilizado na comunicação, representa o conteúdo que se pretende transmitir. Tem muita gente que toma a palavra, então, eu quero falar. Então, a pessoa não sabe o que queria falar, ela só queria falar, mas pensa, quando você disser, preciso falar com você, principalmente o filho, o marido, você precisa ter uma mensagem elaborada, um conteúdo, o que eu vou falar. Terceiro, é o código. O código é o conjunto de signos utilizados na mensagem. Por exemplo, eu vou falar com uma amiga aqui no Brasil e je vais parler en français avec elle. Ela pode comprendre o que je dis. Ela não vai compreender o que eu falo. Por quê? Porque o nosso código aqui no Brasil, o nosso idioma é o quê? É o português. Se eu começar a falar em francês ou ela falar inglês comigo, essa mensagem não será compreendida. É a mesma coisa quando você fala com uma criança na fase sensório-motora, nós vamos ver isso lá na frente, mais à frente, e você diz, você não pode pular. Ora, ela não entende não pode, ela entende pular. Então você tem que parar, descer e explicar para ela o que você quer. Você não pode pular, você não pode fazer isso. Ou mamãe está pedindo para você não fazer isso. O quê? O que você está fazendo? Mas quando você diz pular, saltar, você tem que pensar. A criança ainda não, dependendo da faixa etária dela, ela não compreende isso. E o receptor, a quem se dirige a mensagem. Quem recebe a mensagem emitida pelo emissor. Os elementos, canal. O canal corresponde ao local, o meio, onde a mensagem será transmitida. Jornal, revistas, livro, televisão e você pessoalmente. Contexto, situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor. Decodificação. É interpretação da mensagem recebida. Ou seja, você precisa, no final disso, fazer aquele feedback. Eu tenho uma técnica entre casais, quando eu atendo casais em conflito, e cada um chega e diz, eu falei isso, eu falei aquilo, mas eu sempre disse isso, será que eu preciso vir aqui pagar essa fortuna, doutora Rosane, para ela repetir o que eu já digo há 200 anos para você? E é interessante isso. Porque, na realidade, eu estou mesmo dando voz a tudo que ele ou ela já falavam há algum tempo, mas não havia um feedback. Então, qual é a técnica que a gente interpreta? E não havia feedback pelos ruídos que nós vamos ver mais à frente. Por quê? Porque havia um bloqueador, uma interrupção da emoção. A pessoa está com raiva, ela escuta, mas ela não interpreta o que ela escuta. Então, parafrasear é um instrumento que resolve muitas questões, muitos problemas. E o que é parafrasear? Querida, hoje eu estou cansado. Estava pensando em não sair de casa. Um exemplo. Ah, você quer dizer que você não vai ao aniversário da mamãe? Não, eu não disse isso.
Eu só disse que não quero sair de casa porque estou cansado, mas o compromisso está assumido. Olha quanto problema nós evitamos para esse casal. Porque ele chegar a dizer que está cansado e que não quer sair de casa, não significa que ele esteja comunicando: não vou ao aniversário da sua mãe. E no Rio, o aniversário da mãe dá muito problema, né? Então vamos lá, isso é decodificação. Quando você estiver educando uma criança, dando instruções para ela, sempre pergunte a ela o que ela entendeu. Eu entendi, mamãe. O que você entendeu? Ah, eu entendi isso, isso e isso. Aí você vai ver se ele de fato, ou ela de fato, entendeu o que você orientou. Olha, você pode ter surpresas, viu? Pensando que ela entendeu e não entendeu. Agora, o que é o ruído na comunicação? Ocorre quando a mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz, porque estareis como que falando ao ar. Entendeu? Olha só, você, quando não percebe, quando não usa uma mensagem, não elabora uma mensagem, não escolhe o código de conhecimento comum. Eu entendo esse código e aquele que irá receber a mensagem também entende o mesmo código. Então, falaremos e o outro irá compreender. Não pode eu querer transmitir uma mensagem para alguém no Brasil e usar o inglês, a não ser que eu me assegure que essa pessoa vai saber decodificar essa mensagem. Parece simples, né? É o que Paulo chama a nossa atenção aqui. Se você não falar, não pronunciar palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis falando como ao ar. Se você fala, e não faz aquela verificação se o seu filho, se o seu marido entendeu, você entendeu o que eu disse, se está falando ao ar, jogando palavras ao vento. Agora, o cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem. Homens pensam de uma maneira, funcionam de uma maneira e as mulheres de outra. Eu separei aqui para nós pensarmos sobre isso. Homem, quando você chama para conversar, ele já pensa logo que é uma DR, tá? Aí ele diz o quê? Ele quer ter conhecimento do problema. Ele não quer falar. Você chamou, olha, preciso conversar com você. Primeira coisa que um homem faz é: qual é o problema? Não, eu só quero conversar. Mas qual é o problema? Um tema de cada vez. O homem fala de um tema de cada vez. Foco específico. Claro e objetivo. Fala de fato, de coisas. Esse é o cérebro do homem. É assim que ele entende as coisas. A comunicação com o homem, ela tem que ser parada. Quando eu vou conversar com meu marido, tenho que respirar, fazer o exercício. Não que ele seja uma pessoa difícil, de jeito nenhum. Mas eu vou falar com uma pessoa cuja compreensão, o cérebro processa de maneira muito diferente do meu. E agora, e nós mulheres? Quando a gente quer falar de intimidade. Falamos de vários temas ao mesmo tempo. Falamos da igreja, falamos do sapato, da esposa do pastor. E o cabelo, você viu o cabelo? Mas que mensagem maravilhosa! As pessoas custam... os homens que estão em volta observando, eles ficam assim, mas do que elas estão falando? De tudo, e tudo ao mesmo tempo. E ninguém fica perdido, porque é nosso, Deus fez assim. Né? Elas falam de vários temas ao mesmo tempo, de uma vez só. Foco é global, a gente fala, né? Subjetividade, fala de sentimentos.
Quando a gente lida com casais, é muito interessante isso, né? A mulher vem falar de sentimentos e o marido fica... Mas o que foi que eu fiz? Eu não me sinto bem, você não me trata bem, eu estou magoada. Aí ele pergunta, mas o que foi que eu fiz? Ela não sabe dizer. Ela só sabe que sente. Eu sinto que ele não me ama mais. E ele pergunta, mas como? O que eu fiz para você pensar isso? Ela não sabe dizer, ela só sente. É assim que a gente é. Então, quando estamos diante de um homem, precisamos ter atenção com esses detalhes. Quando vamos ensinar a um filho, precisamos nos abaixar na altura dos olhos desse filho. Eu, particularmente, sou uma psicóloga comportamental, cognitiva, mas eu não gosto do cantinho para pensar. Eu acho que o cantinho para pensar é um castigo, é uma punição. Eu acho que eu estou ensinando àquela criança que ela não é capaz de conviver e que ela tem que estar à margem. E eu penso que é o contrário. Quando ela errar, eu tenho que insistir diante dela. Por que você fez isso? Explica para a mamãe por que você fez isso? Ah, eu fiz isso, por isso, por isso. Mas por que você acha que é assim? Você entendeu quando a mamãe disse não pode porque machuca? Haja tempo, e é isso que está nos faltando. Uma sociedade que não tem tempo para a vida. Tem tempo para ganhar dinheiro, tem tempo para comprar coisas, mas não tem tempo para ensinar, e ensinar sobre vida. Bom? Importância. A criação da linguagem verbal entre os seres humanos foi essencial para o desenvolvimento das sociedades, bem como para a criação de culturas, para a transmissão de valores. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Você pode destruir uma pessoa com a sua fala. Você pode também trazer à vida uma pessoa pela fala. Quando você se dirige ao seu filho e diz você não presta para nada, você está pronunciando ali uma sentença, uma profecia de fracasso. E Deus nos chamou não para amaldiçoar, Deus nos chamou para abençoar. Você não conseguiu, mamãe vai te ajudar. Querido, você está um gato, você vai conseguir. Malha que você vai perder essa barriga. Olha que palavra positiva. Aliás, Deus sempre usou essa técnica conosco. Nem no Éden Deus entrou repreendendo aquele casal. Ele buscou o diálogo, ele perguntou. Acaso Adão não conseguia dizer o que tinha feito? Ele estava paralisado de pavor, de medo. Ele não conhecia o que era medo. E Deus ali facilitando. Acaso você comeu do fruto? É igual o seu filho, quando está lá no trimestre, que o boletim chega e ele não apresenta o boletim, e aí você vai perguntar, cadê o boletim? Não sei. Por acaso você andou tirando a nota vermelha? Aí ele vai dizer, foi a professora, igualzinho ao Éden. Nunca somos nós. Bom, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quanta importância, pois a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que a comunicação é tão importante e por isso que a palavra, ela cria feridas, às vezes incuráveis, piores do que uma surra. É quando você fala com o filho com dureza, com palavras perversas, aquilo marca a alma dele e não marca pela palavra em si, porque denuncia que sentimento aquele pai tem por aquele filho. Quando alguém fala algo negativo para você, aquilo não é à toa, aquilo está dentro de você a respeito de.
Então é muito importante, por isso a palavra de Deus fala do controle. Controla, o sábio ele controla a sua boca, ele fala palavras positivas, favo de mel, quem não gosta? As pessoas brincam comigo que eu sempre estou dizendo, ai que lindo, ai, mesmo numa situação ruim, que eu queira brigar, eu primeiro digo, ai que lindo, né? Que lindo para primeiro eu me acalmar, primeiro para eu controlar o que eu vou falar, principalmente quando se tratar da criança, do marido, isso é saúde. Então, comunicar é doar-se, comunicar é participar, participar, distribuir, é conviver. Isso é que o Espírito do Senhor tem nos convocado a fazer. Divida, professor, com os seus participantes da classe, o seu conhecimento. Aliás, Deus, Ele quer comunicar o tempo todo, comunicar-se o tempo todo conosco. Ele quer dividir conosco os seus estatutos, a sua lei, o seu amor. Ele fala conosco, mesmo quando Ele vem nos corrigir, ele primeiro lembra que ele é o nosso Deus, eu sou o teu Deus, que te tirei, presta atenção, corrige isso aqui. Vamos seguir esse exemplo, a começar pela nossa família. Se nós não conseguirmos aplicar, primeiramente no nosso lar, esses valores, essas condutas, estaremos perdendo as pessoas mais importantes. Que Deus nos abençoe.